Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mais uma palavra para que os irmãos venham a meditar. É sobre a ressurreição dos mortos. Então essa palavra ela se encontra em Filipenses 3, verso 10. E gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para que o YouTube venha a reconhecer que esse vídeo é bom. No caso, levando a palavra de Deus àquela pessoa que necessita então ouvir e ter o entendimento, o que diz aqui em Filipenses 3:10. Diz assim: o que quero é conhecer Jesus e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele em sua morte. Então, uma das maiores pregações que Paulo levava, inclusive ele sofreu perseguições, porque ele levava a palavra sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele queria, aqui ele se revela, ele queria sentir o poder da ressurreição. Ele queria sentir o poder de uma pessoa que ali morreu e o Espírito Santo vai lá e ressuscita essa pessoa. Então Paulo, ele queria sentir o poder da ressurreição, mesmo que ele tivesse que passar por perseguições, mesmo que ele precisasse passar por sofrimento, como ele passou várias vezes, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi acusado. Então ali ele passou por várias dificuldades, várias perseguições. Mesmo que ele tivesse que passar por tudo isso, ele não se importava sobre o sofrimento. O que ele queria mesmo era sentir o poder da ressurreição. Então aqui ele está se revelando o sentimento dele, revelando o querer dele, a vontade dele, que tudo que importava para ele era então a ressurreição. Então ele queria conhecer a Jesus Cristo intimamente, ele queria tomar a sua própria cruz, ele queria então era seguir o Senhor Jesus, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por todas essas perseguições. Ele queria ter a esperança ativa da ressurreição dos mortos. Nós também devemos ter essa mesma esperança, essa mesma confiança de Paulo, crendo então que nós venhamos então a morrer e que nós venhamos a ressuscitar. Então, por passar então por algumas provações, crendo que Jesus morreu e ressuscitou, e nós também morreremos e nós vamos ressuscitar. Então é nisso que nós venhamos crendo, nisso que nós venhamos pregando, Então, porque se tu não crer na ressurreição, na morte, na ressurreição de Cristo, então é vã, vã a nossa fé, é vã a minha fé, e nada disso valeria, Nossa pregação, não teria valor nenhum. Mas eu continuo, pregando e crendo então na ressurreição de Jesus, na ressurreição, na morte, a ressurreição de Jesus, crendo que nós também, venhamos a morrer e venhamos ter a ressurreição assim como Jesus Cristo teve. Aqui em Hebreus capítulo 2 diz assim, conservamos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está ao lado direito do trono de Deus. Então nós precisamos continuar com nossos olhos fixos em Jesus. Nós não podemos nos desviar,
Não podemos assim, por qualquer dificuldade, por qualquer luta, nós venhamos a ser desviados dos caminhos do Senhor. Nós devemos então manter-nos firmes nas promessas de Jesus. Então Jesus aqui ele foi motivado, a morrer na cruz, e sendo ali humilhado, foi ali chicoteado, ele passou pela vergonha da cruz, a humilhação da cruz, mas tendo ali a alegria de ter nos comprado, num alto preço, que é o preço de sangue derramado naquela cruz, Então, os nossos olhos devem permanecer fixos em Jesus, na esperança da nossa ressurreição, que é a promessa deixada pelo próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós também devemos crer, que nós morreremos e também nós ressuscitaremos. Em Efésios 3,17 diz assim: peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor. Então nós precisamos ter essa raiz, esse alicerce no amor de Cristo. Assim como Paulo, ele orava para que nós venhamos a conhecer a Jesus, que nós venhamos a conhecer o amor de Jesus e ter o entendimento, do sacrifício da cruz, por nós. Nós também devemos continuar orando, para que as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares e parentes, aquelas pessoas também que são perdidas, que vivem no pecado, nós devemos orar para que essas pessoas elas sejam libertas, para que elas sejam livres, para que elas sejam salvas, crendo então no amor de Jesus, crendo então na morte e na ressurreição. Então nós devemos então fazer como Paulo. Paulo já naquela época, ele já orava então para que nós hoje tivesse esse entendimento, que nós conhecesse então o amor de Jesus então por nós, ao ponto de passar por todo aquele sacrifício, de toda aquela humilhação, por ser morto naquela cruz, para que nós tivéssemos então a salvação. Então Paulo já orava naquela época e nós devemos dar essa sequência, continuar então orando pelos nossos amigos e familiares. Então eu oro para que você, que está me ouvindo agora nesse momento, você venha então a compartilhar então essa palavra, venha compartilhar esse amor de Jesus então, por ter morrido na cruz, e saibamos nós então que nós também temos, através de Jesus Cristo, nós temos então essa oportunidade então de um dia nós venhamos a ressuscitar e um dia nós venhamos a estar também juntamente com Jesus Cristo, no paraíso, que é a promessa dele, na cidade santa, na cidade da Nova Jerusalém. Ali nós estaremos então juntamente com Jesus, louvando a Deus, louvando a Jesus, nossos amigos, nossos familiares, do qual nós temos orado. Então que Deus, venha te abençoar ricamente, que você seja uma pessoa sábia, ao ponto de escolher Jesus, ao ponto de você seguir a Jesus, ao ponto de você ter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação através da morte da cruz. Então nós cremos nessa bênção, nós cremos então nessa promessa feita pelo próprio Jesus Cristo, que nós teremos então a salvação e que nós um dia vamos morar com Ele, e não sofreremos mais doenças, perseguições,
né, nós não passaremos mais por nenhum tipo de dificuldade, né, que a nossa vida, né, seja apenas nós viemos a passar, né, muitas lutas, né, deserto e dificuldades só aqui, mas que um dia nós teremos uma vida de paz, alegria e juntamente com o nosso Senhor, do qual nós temos pregado e que nós temos adorado aqui. Amém? Glória a Deus, que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.